Prepare-se. A partir de agora você vai começar uma jornada de conhecimento e fé. Vai ouvir os livros da Bíblia como nunca antes, de forma fiel ao texto sagrado, mas com explicações simples e claras, para que cada palavra seja compreendida e o verdadeiro sentido da mensagem se revele ao seu coração. Neste vídeo, vou te apresentar ao livro de Gênesis, palavra grega que significa início ou origem. Este é o livro que abre as páginas da Bíblia e estabelece o alicerce de toda a história da humanidade e também da fé. A autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, que, inspirado por Deus, registrou esses acontecimentos cerca de 1500 anos antes de Cristo. Gênesis percorre desde a criação do universo, passando pela origem da vida, a queda do homem, o dilúvio e a formação das primeiras famílias que dariam origem a Israel. Gênesis narra a explicação das nossas origens, a revelação de quem somos e o lembrete de que o Criador nunca desistiu de sua criação. Está pronto para começar essa jornada? Então respire fundo e abra o coração, porque agora vamos à leitura e explicação do livro de Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1. A criação do mundo. No começo de tudo, quando ainda não existia nada, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem forma e sem vida. Tudo estava coberto por um imenso mar profundo, envolto em completa escuridão. Mas, acima das águas, o Espírito de Deus se movia com poder e propósito, preparando tudo para o início da criação. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus então disse: que haja no meio das águas uma divisão, para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma separação que dividiu as águas, uma parte ficou embaixo e outra acima dessa divisão. Deus chamou essa grande divisão de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. A seguir, Deus disse: que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, para que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e chamou as águas reunidas de mares. E viu que tudo o que havia feito era bom. Então ele disse: que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores que dêem frutos com sementes dentro, de acordo com cada espécie. E a terra obedeceu. Nasceram as plantas, as árvores e todos os tipos de vegetais. Deus olhou para tudo e viu que era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja no céu luzes para separar o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes serviriam também para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior, o sol, para governar o dia, e a menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas, incontáveis pontos de luz espalhados pelo céu. Colocou todas essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, regularem o tempo e distinguirem o dia da noite. E Deus viu que era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Então Deus disse: que as águas fiquem cheias de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra e pelos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as espécies de seres que se movem nas águas, bem como todas as espécies de aves que voam pelos céus. E Deus viu que o que havia feito era bom. Então abençoou os seres vivos, dizendo: cresçam, multipliquem-se e encham as águas dos mares. Que as aves também se multipliquem sobre a terra. A noite passou
e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus criou os animais domésticos, os selvagens e os que rastejam, cada um conforme sua natureza. E viu que tudo era bom. Então Deus disse algo grandioso: agora vamos fazer os seres humanos. Eles serão como nós e se parecerão conosco. Essa expressão mostra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de pensar, escolher e amar. Deus continuou: eles terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os que se arrastam pela terra. E assim Deus criou os seres humanos. Criou o homem e a mulher, à sua própria imagem, refletindo um pouco de quem ele é. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Governem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que vivem sobre a terra. Então Deus lhes disse: eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores frutíferas para servirem de alimento. E para todos os animais, aves e seres que rastejam, eu dou capim e as verduras como alimento. E tudo aconteceu exatamente como Deus disse. Deus olhou para toda a sua criação, cada detalhe, cada ser, cada cor, cada vida, e viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. E assim terminou a maravilhosa obra da criação. 6 dias em que Deus transformou o nada em tudo e o vazio em vida. Capítulo 2. O Jardim do Éden e a criação do homem e da mulher. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus completou toda a sua obra e descansou de tudo que havia feito. Esse descanso não significa cansaço, mas plenitude, o sinal de que tudo estava perfeito e concluído. Então Deus abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois foi o dia em que ele terminou a criação e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Naquele tempo, ainda não havia brotado nenhuma planta, nem o capim cobria o chão. O Senhor Deus ainda não havia mandado chuva sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivá-la. Mas da terra brotava uma corrente de água que regava todo o solo, mantendo a vida em potencial. Então o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra. Esse detalhe é profundo. O homem foi feito da mesma matéria da terra, mostrando sua ligação com a criação. Depois, o Senhor soprou em seu nariz o fôlego da vida. Esse sopro é o símbolo da presença divina, o espírito que transforma o pó em um ser vivo. E assim o homem se tornou uma alma vivente. Perceba que, neste ponto, o texto volta a falar da criação do homem, mesmo que isso já tenha sido mencionado no capítulo anterior. Mas agora, o foco não é repetir o que já foi dito, é aprofundar. Enquanto o capítulo 1 mostrou Deus criando o homem e a mulher como parte da grande obra do universo, aqui o capítulo 2 mostra como esse ato aconteceu e o que ele revela sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. É como se o primeiro capítulo mostrasse o quê, e este mostrasse o como, o olhar do Criador se aproximando da sua criação. Agora, vamos continuar. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no lado leste, e ali colocou o homem que havia formado. O Éden era um lugar de harmonia perfeita, onde tudo refletia a beleza e a generosidade do Criador. O Senhor fez crescer no jardim árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No centro do jardim estavam 2 árvores muito especiais.
A árvore da vida, que simbolizava a imortalidade concedida por Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava o poder da escolha e da obediência. Do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro era o Pison, que rodeava toda a região de Havilá, onde havia ouro, e o ouro dessa terra era puro. Ali também havia um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio era o Gion, que percorria toda a região de Cuxi. O terceiro era o Tigre, que corria ao leste da Assíria. E o quarto era o Eufrates, que se tornaria um dos rios mais conhecidos da história. Então, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. O trabalho, desde o início, era parte do propósito divino, não um castigo, mas uma forma de cooperação com o Criador. E o Senhor deu ao homem uma ordem clara. Você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Essa morte não era apenas física, mas espiritual, a separação entre o homem e Deus. Depois, o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Farei para ele alguém que o ajude e o complete. Deus então formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, e os levou até o homem para ver como ele os chamaria. O homem deu nome a cada ser vivo, um ato que mostrava autoridade e também relação com a criação. Ele deu nomes às aves, aos animais domésticos e aos selvagens. Mas, entre todos eles, não se encontrou alguém que fosse a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou até o homem. Ao vê-la, o homem exclamou com alegria: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Essa união foi o princípio do amor humano criado por Deus para refletir a unidade e a comunhão. E é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Uma vida compartilhada em corpo, alma e propósito. Naquele tempo, tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois ainda viviam em pureza e completa comunhão com Deus. Assim terminou o segundo capítulo da criação, o início da vida, do amor e da liberdade que Deus concedeu à humanidade. Capítulo 3. A queda e a expulsão do Éden. A cobra era o animal mais astuto que o Senhor Deus havia feito. Sua esperteza aqui representa algo mais que inteligência. Simboliza a sutileza do mal e a distorção da verdade. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra respondeu com mentira disfarçada de verdade: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando comerem dessa fruta, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente apelou para o orgulho humano, o desejo de ser igual a Deus, a raiz de toda a desobediência. A mulher olhou para a árvore e viu que era bonita, que suas frutas pareciam boas de se comer, e pensou como seria bom ter entendimento. Então, apanhou uma fruta e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Naquele instante, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. A inocência havia se perdido.
Sentiram vergonha e costuraram folhas de figueira para fazer roupas simples. Mais tarde, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E, tomados pelo medo, se esconderam entre as árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: "Onde você está?" O homem respondeu: "Eu ouvi a tua voz e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi." Deus então perguntou: "E quem lhe disse que você estava nu? Por acaso comeu da fruta que eu proibi de comer?" O homem respondeu, tentando se justificar: "A mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta, e eu comi." Então o Senhor perguntou à mulher: "Por que você fez isso?" E a mulher respondeu: "A cobra me enganou e eu comi." A culpa havia entrado no coração humano e com ela a separação entre o homem e Deus. Então o Senhor Deus disse à cobra: "Por causa do que você fez, será amaldiçoada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, vai se arrastar pelo chão e comer o pó da terra." E Deus declarou algo que se tornaria uma profecia: "Farei com que você e a mulher sejam inimigas, e também as suas descendências. A descendência da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dela." Este anúncio é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa de que um dia viria alguém para derrotar o mal e restaurar a humanidade. Para a mulher, Deus disse: "Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Mesmo assim, desejará o seu marido, e ele a dominará." E para Adão, Deus disse: "Você ouviu a sua mulher e comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será amaldiçoada. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira para que ela produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você comerá das ervas do campo. Terá de suar e se cansar para conseguir o que comer, até que volte à terra de onde foi tirado. Você foi feito de terra e voltará a ser terra." Essas palavras revelam a consequência do pecado. Não apenas o esforço físico, mas a ruptura espiritual que transformou o mundo. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus, em um gesto de misericórdia, fez roupas de peles de animais para Adão e Eva se vestirem. Esse ato foi o primeiro sinal de sacrifício na história. Um animal inocente precisou morrer para cobrir a culpa do ser humano. Era uma sombra do que aconteceria muito tempo depois, quando Jesus daria sua própria vida para cobrir de uma vez por todas o pecado da humanidade. Mesmo após a desobediência, Deus ainda os cuidou, um sinal de que o amor divino não foi destruído pela queda. Então o Senhor Deus disse: "Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da fruta da árvore da vida e viver para sempre." E o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden, para que cultivasse a terra da qual havia sido formado. E no lado leste do jardim, colocou os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções, guardando o caminho da árvore da vida. A partir daquele momento, a humanidade foi separada do paraíso, mas não abandonada por Deus. A história da redenção começava ali, no mesmo lugar onde o homem caiu. Deus iniciou o plano para salvá-lo. Capítulo 4. Caim e Abel, o primeiro assassinato. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Deu à luz um filho e disse: "Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem." E ela deu a ele o nome de Caim, que significa adquirido ou conquistado. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. O tempo passou,
Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho e ofereceu as melhores partes como sacrifício. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e o que ele havia trazido. A diferença não estava apenas no que foi oferecido, mas na atitude do coração de cada um. Abel ofereceu o melhor com fé e sinceridade, enquanto Caim trouxe algo sem devoção verdadeira, quase como uma obrigação. Caim ficou furioso e seu rosto se fechou de raiva. Então o Senhor lhe disse: "Por que você está com raiva? Por que anda com essa expressão pesada? Se tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas, como agiu mal, o pecado está à porta, pronto para dominá-lo. Contudo, você deve vencê-lo." Essa foi a primeira vez que o pecado é descrito como uma força viva, à espreita, mostrando que a batalha do homem com o mal não é apenas externa, mas também interior. Mais tarde, Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos até o campo." E quando estavam lá, Caim atacou Abel e o matou. Foi o primeiro assassinato da história, o resultado do ciúme e da inveja, quando o coração se afasta de Deus. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: "Onde está Abel, seu irmão?" Caim respondeu com frieza: "Não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Então Deus disse: "O que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra por justiça." E o Senhor continuou: "Por causa do que você fez, será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Quando tentar plantar, ela não lhe dará colheita. Você será um fugitivo, vagando pelo mundo." Caim respondeu: "Meu castigo é pesado demais. Hoje estou sendo expulso da terra e da tua presença. Terei de andar fugindo e escondido, e qualquer um que me encontrar vai querer me matar." Mas o Senhor, em sua justiça e misericórdia, respondeu: "Isso não vai acontecer. Se alguém matar você, serão mortos 7 da família dele como vingança." E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Esse sinal era um lembrete de que mesmo o culpado ainda estava sob o olhar de Deus. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou com o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. E a lista de descendentes continua por várias gerações, mostrando que mesmo longe de Deus, a humanidade crescia e se espalhava. Lameque teve 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em tendas. Seu irmão, Jubal, foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que trabalhava o bronze e o ferro, e uma filha chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas esposas: "Ada e Zilá, escutem-me. Matei um homem porque me feriu, matei um rapaz porque me machucou. Se por Caim são mortas 7 pessoas, por mim serão 77. Essa fala mostra como a violência e o orgulho se multiplicaram rapidamente, transformando o dom da vida em soberba e vingança. Mas em meio a esse cenário sombrio, a esperança renasce. Adão e Eva tiveram outro filho, e ela disse: "Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim." E o chamou de Sete. Sete teve um filho chamado Enos, e foi nesse tempo que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em adoração. Mesmo em um mundo ferido pelo pecado, a fé reacendeu, mostrando que o coração humano ainda podia buscar o Deus que não desistiu de amar. Capítulo 5. De Adão a Noé. A linha da promessa. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez à sua imagem.
refletindo algo do seu caráter e da sua essência. Ele os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, a sua semelhança, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, viveu 930 anos e então morreu. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, viveu mais 807 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, viveu mais 815 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 65 anos, nasceu seu filho Maalalel. Depois disso, viveu mais 840 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, viveu mais 830 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, viveu mais 300 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, viveu 365 anos. Mas há algo diferente na história de Enoque. Enquanto todos os outros morreram, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Isso significa que Enoque foi poupado da morte, um sinal da amizade íntima entre ele e o Criador. Seu exemplo mostra que é possível viver em meio a um mundo corrompido e ainda andar em plena comunhão com Deus. Quando Matusalém tinha 187 anos, nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. E quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: "O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós." Por isso Lameque deu ao seu filho o nome de Noé, que significa descanso ou consolo. Essa frase de Lameque não era apenas um desejo, era também uma profecia. Noé seria o homem através do qual Deus traria um novo começo para a humanidade. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos, teve outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. E quando Noé completou 500 anos, tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história deles marcaria o início de uma nova geração, em um tempo em que a maldade dos homens aumentava rapidamente. Mas em meio à corrupção da terra, a linhagem de Noé preservava o fio invisível da promessa de Deus, a mesma promessa feita no Éden, que um dia viria aquele que venceria o mal e restauraria tudo o que o pecado havia destruído. Capítulo 6. A corrupção da terra e o chamado de Noé. Quando as pessoas começaram a se multiplicar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas e escolheram entre elas as que quiseram para se casar. A expressão filhos de Deus tem gerado diferentes interpretações ao longo do tempo. Alguns entendem que se trata de anjos que se misturaram com os humanos, enquanto outros compreendem que se refere aos descendentes de Sete, a linhagem que permanecia fiel a Deus, casando-se com as descendentes de Caim, a linhagem que havia se afastado. O resultado dessa mistura foi o aumento da corrupção sobre a terra.
Então o Senhor disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, não viverão mais do que 120 anos. Com isso, Deus limitou a longevidade humana, mostrando que a vida, mesmo longa, não seria eterna sem ele. Naquele tempo havia gigantes na terra, homens de grande força e fama, resultado dos casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E esses gigantes se tornaram os heróis dos tempos antigos, homens conhecidos por seus feitos, mas também marcados pela arrogância e violência. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que todos os pensamentos do seu coração eram continuamente maus, ficou profundamente triste por haver criado o ser humano. A tristeza de Deus não era de arrependimento humano, mas de dor, a dor de ver a criação escolhendo o caminho da destruição. E o Senhor disse: Vou fazer desaparecer da terra esta gente que criei, os seres humanos, os animais, os que se arrastam pelo chão e as aves do céu, pois estou profundamente triste porque os criei. Mas em meio a um mundo corrompido, o Senhor se agradava de Noé. Essa simples frase mostra que, mesmo em tempos de trevas, Deus sempre encontra alguém disposto a andar com ele. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e vivia em comunhão com Deus. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava cheia de maldade e violência. Deus olhou para o mundo e viu que todos os seres humanos haviam se corrompido, vivendo sem respeito, sem amor e sem fé. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, pois encheram a terra de violência. Eu os destruirei completamente, junto com a própria terra. E Deus deu uma instrução detalhada a Noé: Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões dentro dela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre o teto e as paredes para ventilação. Construa 3 andares e coloque uma porta em um dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu farei uma aliança. Entre na barca e leve com você a sua mulher, seus filhos e suas noras. Essa foi a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Um pacto de proteção e promessa entre Deus e um homem fiel. Deus também disse: Leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todos os animais e de todos os seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E assim, Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Em meio à corrupção e à violência, ele obedeceu, mostrando que a verdadeira fé não é apenas acreditar, é confiar o suficiente para agir. Capítulo 7. O dilúvio e a salvação de Noé. Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo diante de mim. Deus não apenas o escolheu para escapar, mas o chamou para preservar a vida. Noé seria o ponto de recomeço da humanidade. O Senhor continuou: Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e acabarei com todos os seres vivos que criei. A expressão, as janelas do céu se abriram,
mostra a força do dilúvio. Não foi uma simples chuva, mas uma ruptura na ordem natural, como se o próprio céu se derramasse sobre a terra. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca, junto com seus filhos Sem, Cã, Jafé e as esposas deles. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Então o Senhor fechou a porta da barca. Essa frase marca o momento decisivo. Deus mesmo fechou a porta, um gesto de proteção e também de justiça. O tempo da graça havia terminado para os que estavam fora, e começava o tempo da preservação para os que estavam dentro. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu, levantou a barca e ela começou a flutuar sobre a superfície da terra. A cada dia, as águas aumentavam e a barca seguia, sustentada apenas pela fé e pela promessa. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas e ainda ultrapassou-as em 7 metros de altura. Morreram todos os seres vivos que havia sobre a terra: as aves, os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão e também os seres humanos. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu. Somente Noé e os que estavam com ele na barca permaneceram vivos. Toda a criação fora destruída: os homens, os animais e as aves do céu. Mas dentro da arca o plano de Deus seguia intacto. Ali a vida estava guardada e a esperança navegava sobre as águas do juízo. Durante 150 dias, as águas cobriram a terra antes de começarem a baixar. Capítulo 8. O fim do dilúvio e a nova aliança de Deus. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. A expressão Deus lembrou não significa que ele havia se esquecido, mas que chegou o momento exato de agir, o tempo da misericórdia. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do grande mar se fecharam, as janelas do céu se fecharam e a chuva cessou. Durante 150 dias, a água foi diminuindo pouco a pouco, até que no dia 17 do 7º mês, a barca parou nas montanhas de Ararat. Essas montanhas ficam na região onde hoje está a Turquia e são lembradas até hoje como um símbolo do recomeço da vida. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro até que a terra secasse completamente. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já haviam diminuído bastante. Mas ela não encontrou lugar para pousar, pois a terra ainda estava coberta de água. Então Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para dentro da barca. Ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. E ao entardecer, ela voltou trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Com isso, Noé entendeu que as águas haviam baixado. A oliveira é símbolo de paz e esperança, e aquele pequeno ramo representava uma mensagem silenciosa de Deus. A vida havia vencido o juízo. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba. Pela terceira vez, mas dessa vez ela não voltou. O sinal estava claro. A terra estava pronta para recomeçar. Quando Noé tinha 601 anos, as águas haviam secado completamente. No primeiro dia do primeiro mês, ele retirou a cobertura da barca e viu que o solo já estava firme. E no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: "Saia da barca, você, sua mulher, seus filhos e suas noras. Traga também todos os animais, as aves, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão, que se espalhem pela terra e tenham muitas crias para encherem novamente o mundo." E assim Noé e sua família saíram da barca. Com eles saíram também todos os animais, as aves, os seres que se arrastavam, cada um de acordo com a sua espécie. Ao colocar novamente os pés sobre a terra firme,
Noé ergueu um altar ao Senhor. Ali ele pegou aves e animais puros de cada espécie e os ofereceu em sacrifício de gratidão. O cheiro do sacrifício subiu até Deus, e o Senhor se agradou. Então declarou em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, mesmo que seu coração se incline para o mal desde a juventude. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E em dia Deus concluiu dizendo: Enquanto a terra existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essas palavras encerram o dilúvio com uma promessa eterna. A ordem do mundo seria restaurada, e o ciclo da vida continuaria, não por causa da perfeição do homem, mas por causa da graça de Deus, que decide preservar a criação mesmo diante da imperfeição humana. Capítulo 9. A aliança do arco-íris e o novo começo da humanidade. Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo: Tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Era o recomeço da vida na terra. Assim como havia dito a Adão, Deus reafirmava agora o propósito da criação: encher o mundo de vida e manter a ordem sobre tudo o que foi feito. O Senhor continuou: Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os que se arrastam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles estarão sob o domínio de vocês. E Deus acrescentou: Agora, além das plantas, vocês poderão comer também a carne dos animais. Eu os dou a vocês como alimento. Mas não comam carne que ainda tenha sangue, pois o sangue representa a vida. Aqui, Deus estabelecia um princípio que se repetiria em toda a Bíblia. A vida pertence a Ele, e o sangue é o símbolo dessa vida. Por isso, ninguém deveria tratar a vida com desprezo. E Deus disse ainda: Eu pedirei contas de todo aquele que derramar sangue humano, seja homem ou animal. Quem matar uma pessoa será morto por outra, pois o ser humano foi criado à imagem de Deus. Essa é uma das declarações mais fortes da Escritura. A vida humana tem valor sagrado, porque carrega a semelhança do Criador. Deus repetiu: Tenham muitos filhos e encham a terra novamente. Então, o Senhor fez uma promessa: Agora vou fazer uma aliança com vocês, com seus descendentes e com todos os animais que estão com vocês, as aves, os animais domésticos e os selvagens. Sim, todos os seres vivos da terra. Eu faço esta aliança. Nunca mais destruirei todos os seres vivos com um dilúvio, e nunca mais as águas cobrirão toda a terra. E Deus continuou: Como sinal da aliança que faço entre mim e toda a criação, colocarei meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança eterna entre mim e o mundo. Quando as nuvens cobrirem o céu e o arco-íris aparecer, eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os seres vivos, e nunca mais enviarei um dilúvio para destruir a terra. O arco-íris, com suas cores espalhadas no céu, é mais do que um fenômeno da natureza. É um lembrete visível da misericórdia divina, um lembrete de que a justiça de Deus sempre caminha junto com a sua graça. E Deus declarou: O arco-íris é o sinal da aliança que faço para sempre, com todos os seres vivos que habitam a terra. Os filhos de Noé que saíram da barca foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã, e a partir desses 3 homens, os povos e as nações se espalharam por toda a terra. Noé, agora agricultor, foi o primeiro homem a plantar um vinhedo. Mas um dia, ele bebeu muito do vinho que havia feito. Ficou bêbado e se deitou nu dentro de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé
pegaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram o corpo do pai sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube o que havia acontecido, disse: Maldito seja Canaã! Ele será escravo dos seus irmãos, um servo miserável. E Noé também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de Sem. Que Deus dê prosperidade a Jafé, e ele habite nas terras de Sem, e que Canaã seja servo de Jafé. Essas palavras, embora difíceis, refletem as consequências do desrespeito e da honra dentro da nova humanidade. Mesmo após o dilúvio, o coração humano continuava sujeito à fraqueza. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu com 950 anos de idade. A história do dilúvio termina aqui, não apenas com um arco no céu, mas com uma mensagem eterna. Deus julga o pecado, mas nunca deixa de oferecer um novo começo. Capítulo 10. As nações que vieram de Noé. Estes são os descendentes de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. A partir deles nasceram todos os povos que se espalharam pela terra depois do dilúvio. A Bíblia chama este capítulo de Tabela das Nações, uma genealogia que mostra como o mundo foi repovoado, trazendo a origem de povos e reinos que mais tarde marcariam a história bíblica. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles se estabeleceram ao longo do litoral e nas ilhas, cada povo com a sua própria língua, em suas terras e famílias. Esses povos dariam origem a muitas das nações europeias e mediterrâneas. Os filhos de Cam foram Cush, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca. E os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. De Cush nasceu Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda do Senhor, ele se tornou um caçador poderoso e famoso. É por isso que se dizia: seja como Nimrod, o valente caçador diante do Senhor. No início do seu reino estavam as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas na terra de Sinar, região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. De lá, Nimrod foi para o norte, a Síria, e construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que ficava entre Nínive e Calá. Nimrod foi o símbolo do poder humano que se ergue em glória própria, um prenúncio do que mais adiante se veria na Torre de Babel. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anam, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e Creta, da onde vieram os filisteus. Canaã foi pai de Sidom, seu filho mais velho, e de Et. Dele também vieram os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arquitas, Sineus, Arvaditas, Zemareus e Amateus. O território dos cananeus se estendia desde Sidom no norte até Gerar, perto de Gaza no sul, e de lá até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cam, cada povo e cada família em sua própria terra, falando sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus, a linhagem da qual viria Abraão, e muito mais adiante o próprio Cristo. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Us, U, Jéter e Mas. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. O nome Éber está ligado à palavra hebreu, de onde vem a identidade do povo escolhido. Éber teve 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque em seus dias a terra foi dividida.
e o outro se chamava Joctã. Essa divisão provavelmente marca o momento em que os povos se dispersaram, o que será explicado no próximo capítulo, na história da Torre de Babel. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Eles viveram nas terras que iam de Mesa até Cefar, na região montanhosa do Oriente. Esses foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família em sua própria língua e território. E assim termina a genealogia dos filhos de Noé, nação por nação, cada uma conforme sua origem e sua língua, formando um mosaico de povos que preencheria a terra. Depois do dilúvio, todas as nações do mundo descenderam de Noé e de seus filhos. E a humanidade, mais uma vez, cresceu, se espalhou e começou uma nova história. A história dos povos, das culturas e das línguas, que o próprio Deus havia permitido florescer. Capítulo 11. A Torre de Babel e a descendência de Abraão. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma única língua e usava as mesmas palavras. Essa unidade permitia que todos se entendessem e agissem juntos. Ao viajarem do Oriente, os povos chegaram a uma vasta planície na terra de Sinar, onde decidiram se estabelecer. Foi ali que nasceu o primeiro grande projeto humano coletivo depois do dilúvio. Eles disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos queimados para construir." Usavam tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E então disseram: "Agora vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu para que o nosso nome seja lembrado e não sejamos espalhados pela terra." A torre que pretendiam erguer não era apenas uma obra de engenharia, mas um símbolo de orgulho e autossuficiência. Eles queriam alcançar os céus sem depender de Deus, um reflexo do mesmo desejo de exaltação que já havia surgido no Éden. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E Deus disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua. Isso é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e confundir a língua que falam, para que um não entenda o outro." E assim o Senhor os espalhou pela terra, e eles pararam de construir a cidade. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os povos e dali os espalhou pelo mundo inteiro. A história da Torre de Babel marca o início da diversidade das línguas e culturas, mas também revela algo profundo. Quando o homem busca glória própria, Deus intervém para lembrá-lo de que a verdadeira grandeza vem da obediência e não da exaltação. A partir daqui, a Bíblia apresenta a descendência de Sem, a linhagem pela qual viria Abraão e mais adiante o próprio Cristo. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Quando Arpaxade tinha 35 anos, nasceu seu filho Selá. Depois viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Selá gerou Éber, de quem viria o povo hebreu. A raiz da palavra hebreu vem justamente do nome Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um deles se chamava Peleg, porque em seu tempo os povos da terra foram divididos. E o outro se chamava Joctã. A menção de Peleg mostra que foi nesse período que os povos começaram a se espalhar definitivamente pela terra. A linhagem continuou. Peleg gerou Reu. Reu gerou Serug. Serug gerou Naor. E Naor gerou Tera. E quando Tera completou 70 anos, tornou-se pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Arã foi pai de Ló. Mas antes que seu pai Tera morresse, Arã morreu na cidade de Ur dos Caldeus,
na região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. Abrão casou-se com Sarai e Naor casou-se com Milca, filha de Harã. Mas Sarai não podia ter filhos, pois era estéril. Então Tera partiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, levando consigo seu filho Abrão, seu neto Ló e sua nora Sarai. Eles chegaram até a cidade de Harã, onde decidiram permanecer. E Tera morreu em Harã, com 205 anos de idade. Assim termina a história das gerações que nasceram após o dilúvio. Um período que começou com a confusão de Babel e terminou com a preparação para o chamado de Abraão, através de quem Deus iniciaria um novo plano: formar um povo separado para revelar ao mundo o caminho da fé e da redenção. E assim, chegamos ao fim da leitura e explicação de mais um capítulo da Bíblia. Se esta narração te ajudou a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. O seu apoio é essencial para que mais pessoas conheçam e entendam as Escrituras. E me diga aqui nos comentários, qual personagem da Bíblia você gostaria de conhecer melhor? Vou ler com atenção e farei questão de responder. Que a paz, a sabedoria e a presença de Deus estejam com você.